O purgatório. A alma do pecador que morre, mas que é salva, seja por um arrependimento final, por alguma obra boa que tenha feito na vida, ou pela oração de alguém, vai para o purgatório. O purgatório é um lugar em que as almas sofrem nas chamas. Estas chamas queimam seus pecados e as purificam. É o lugar da justiça, pois nenhum ato contrário a Deus, ou aos irmãos na terra, por menor que seja, ficará sem reparação. Mas este processo é lentíssimo e dolorosíssimo. De fato, o maior dos sofrimentos da terra não se compara ao menor sofrimento do purgatório, e alguns sofrimentos dali se igualam aos do inferno. Porém, o maior de todos os sofrimentos é o fato de não poderem estar ainda com Deus. Porque as almas do purgatório já não têm mais as escamas espirituais nos olhos, como tinham na terra. E agora já podem ver as coisas como elas realmente são. Por isso, seu maior desejo é o de sair de lá e estarem definitivamente com Deus. Apesar disso, ainda que lhes fossem permitidas, elas mesmas não iriam a Deus, enquanto houvesse uma única mancha de pecado em suas almas. O purgatório, assim como o céu e o inferno, é feito de graus ou estágios, do inferior ao superior. Cada alma é colocada na faixa exata correspondente às suas obras na terra. A parte mais baixa do purgatório beira o inferno, e como se disse, os sofrimentos ali são semelhantes, com a diferença de que as almas do purgatório louvavam e bendizem a Deus, enquanto as do inferno o amaldiçoam. Porém, se pode ascender nestes estágios do purgatório, conforme se purga os pecados pelas chamas, ou quando se recebe orações, boas obras e sacrifícios dos viventes. Ao contrário do céu e do inferno, o purgatório não existirá para sempre. É aí que nós entramos, pois nem as orações dos santos, nem as delas próprias, lhes servem, mas somente as nossas. Tudo nesta vida é multiplicado na outra, e portanto, assim como um minuto nosso pode equivaler a um ano no céu, assim também uma única oração nossa pode sufragar muito tempo e sofrimento das almas do purgatório. Elas estão para nós, como os mendigos nas ruas, estendendo-nos as mãos e suplicando um pouco de misericórdia. Embora sem eficácia para elas mesmas, elas podem interceder por nós. E suas orações, adicionadas aos seus sofrimentos, são poderosíssimas e elas sabem muito bem como nos agradecer. Orações, sacrifícios e boas obras são úteis a elas. Desde uma simples prece dita com amor, ou uma vela acesa em sua intenção, até o rosário ou o terço da misericórdia, tudo lhes é altamente proveitoso. As indulgências, sobretudo as plenárias, o Pai Nosso que Jesus ensinou a Santa Matilde, ou a oração que ele ensinou a Santa Gertrudes, libertam milhares de almas. Porém, o melhor gesto que podermos lhes oferecer é o sacrifício da Santa Missa. Nem todas as almas lucram da mesma forma com as orações. Por exemplo, se uma pessoa na terra fazia pouco caso da Santa Missa, esta não lhe servirá. Porém, Deus distribui nossas orações, conforme sua bondade, entre as almas do purgatório. Se rezamos para alguém que julgamos estar no purgatório,
mas que já está no céu. Esta oração é distribuída pelas almas. Se oramos por alguém que na verdade está condenado, esta oração é nula. Quando é concedido por Deus, estas almas têm permissão para aparecer às pessoas vivas, devidamente predestinadas pelo Senhor. Geralmente, são freiras, padres, consagrados, ou pessoas que moram sozinhas, e que já tenham um histórico de oração pelas almas do purgatório, embora possam haver exceções. Se isso ocorrer, devemos perguntar o que podemos fazer por elas, mas jamais devemos invocar a presença dos mortos. Isso é contrário à lei de Deus, e estaríamos fatalmente expostos à presença maligna. Algumas deixam sinais de sua presença. Normalmente, a marca da palma de sua mão, incandescente na madeira, roupas ou, em alguns casos, até mesmo na pele de uma pessoa. As almas podem ter uma aparência aterradora, sobretudo se estiverem no mais baixo grau do purgatório. Podem aparecer com um prego na boca, ou com algum tumor nos olhos, dependendo de seu pecado na terra. Às vezes assemelham-se a animais, ou até mesmo a monstros. São como os peixes do mar. Os que vivem na superfície, iluminados pelo sol, são lindos e coloridos, ao contrário daqueles que vivem nas profundezas, que são horríveis e medonhos. No entanto, à medida que vão recebendo orações, se transfiguram, até estarem lindas e iluminadas, ao serem libertas. É notável as graças que recebemos, quando rezamos pelas almas do purgatório, sobretudo a nossa própria santificação. Isso é natural, considerando que elas já rezam por nós no purgatório, e continuam como nossos intercessores particulares no céu, pois possuem uma dívida de gratidão para conosco, que fomos seus libertadores. Por um ato de misericórdia, devemos socorrê-las, sem nos esquecermos de que, um dia poderemos ser uma delas. Ademais, isso é agradável ao Senhor Deus, e extremamente benéficos para nós mesmos. Rezemos, pois, pelas almas do purgatório. Amém.